Termina aqui a propaganda eleitoral gratuita das eleições para presidente da República. No ar, o programa dos deputados federais da Frente Popular de Pernambuco que votam em Paulo Câmara, governador 40 e Fernando Bezerra Coelho, senador 400. Os deputados do PP votam Paulo Câmara, governador 40, Fernando Bezerra Coelho, senador 400. No programa de hoje, o deputado federal Eduardo da Fonte faz uma homenagem ao maior líder político da sua geração, Eduardo Henrique Dacioli Campos. Pedir aqui para que vote no nosso governador no aniversário, governador. Nosso governador, a gente vai pedir para que vocês votem todos conosco, porque é o melhor governador da história de Pernambuco. Eduardo se elegeu deputado federal na nossa chapa em 2006. Nós fizemos campanha juntos no primeiro e no segundo turno. E ele chegou na Câmara e já foi furando gol. E graças ao nosso governador Eduardo Campos, que iniciou a luta e a briga contra a Celpe, que cobrava uma das tarifas de luz mais caras do mundo. E muitas vezes, meu caro Eduardo da Fonte, eu fico a imaginar o que é que seria em muitos bairros da região metropolitana do Recife a questão da droga se não tivesse a presença da evangelização que muitos que estão aqui fazem no seu dia a dia. Quando eu procurei o governador Eduardo Campos na sua casa de Candeias, e Eduardo disse: Dudu, vai às ruas, que eu tenho certeza que você vai ser deputado federal. Agora respeitem o que eu vou dizer a vocês. Enquanto esses meninos estiverem trocando o traque por Deus, eles estão fazendo uma troca da melhor do mundo. O meu muito obrigado ao senhor governador pelo incentivo que me deu e pelo apoio que tem me dado de poder trabalhar pelo povo de Pernambuco ao lado. Muito obrigado, que Deus abençoe a nossa caminhada. Um beijo no coração. Deputado federal Eduardo da Fonte, o povo vai votar no 1111. Os deputados do PMDB votam Paulo Câmara, governador 40, Fernando Bezerra Coelho, senador 400. Federal é Jarbas. Pernambuco conhece e confia. Como prefeito do Recife, governador e também no Senado Federal, trabalhamos com seriedade por um Pernambuco e um Brasil melhor. Agora na Câmara Federal, temos a oportunidade de continuar lutando pelo que acreditamos e de trazer mais recursos para o nosso Estado. Jarbas, exemplo de seriedade e compromisso com o povo. Avaliado pela imprensa nacional como um dos políticos mais respeitados do país. Sua atuação no Senado foi considerada um marco na luta contra a corrupção. Como deputado federal, renovo meus compromissos de promover o combate a todas as formas de corrupção e a defesa incansável da ética na política. Um homem que fez tanto pelo Estado, um homem sério, decente, trabalhador. Jarbas foi o início da mudança. Se hoje Pernambuco avança, foi ele quem começou. Federal é Jarbas, é 15-15. Federal é Jarbas, é 15-15, é 15-15. Pernambuco conhece e confia. Federal é Jarbas, Federal é Jarbas, é 15-15, é 15-15. Federal é Jarbas, é 15-15. Federal é Jarbas, é 15-15, é 15-15. Os deputados do PR votam Paulo Câmara, governador 40, Fernando Bezerra Coelho, senador 400. Amiga e amigo pernambucano, após 3 mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa, estou pronto para cumprir mais uma missão para o povo de Pernambuco. Por incentivo do deputado Inocêncio Oliveira, estou concorrendo a uma vaga na cadeira que ele ocupou e honrou por 40 anos. A esperança e a renovação política no nosso país tem nome e número. Sebastião Oliveira, 2233. Deputado federal Anderson Ferreira é autor do Estatuto da Família. Essa bandeira eu acredito, porque família é um projeto de Deus. Anderson Ferreira, 22, 22 é 22, 22 é 22, 22. O nosso federal é 22, 22, 22, 22 é 22, 22. Anderson Ferreira é 22.
22, 22 é 22, 22. Anderson Ferreira, 22, 22. Os deputados do PPS votam Paulo Câmara, governador 40, Fernando Bezerra Coelho, senador 400, Raul Jungmann, 2323. O PPS, primeiro partido a apoiar Eduardo Campos para a presidência do Brasil, junta-se à dor dos pernambucanos pela sua perda e está de luto. Nosso abraço aos seus familiares e de todos que com ele pereceram, na certeza que a vida e a luta de Eduardo Campos não foram em vão. Os deputados do Democratas votam Paulo Câmara, governador 40, Fernando Bezerra Coelho, senador 400. Mendonça começou cedo na política porque sempre soube que essa é a sua vocação. Ele sabe que sua missão é ser um porta-voz do povo e um deputado cada vez mais realizado. Quando você se vê contribuindo com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, por uma iniciativa parlamentar, por um projeto de lei que você apresenta, defendendo o interesse verdadeiro do cidadão, eu me sinto feliz e realizado. Mendonça, o deputado que mais trabalha por você. Os deputados do PSB votam Paulo Câmara, governador 40 e Fernando Bezerra Coelho, senador 400. Felipe Carreiras, 4004. Um dia, um homem teve um sonho de fazer um país melhor, de cuidar de todos os brasileiros com o mesmo amor que cuidava da sua família. E o sonho deste homem passou a ser sonhado por muitos. E juntos nos enchemos de coragem para mostrar que sonhos, assim como o amor e a amizade verdadeiros, vivem para sempre. Não vamos desistir de sonhar. Não vamos desistir do Brasil. Danilo Cabral, 4010. Por 30 anos convivi com Eduardo Campos. Nessa longa caminhada, estivemos sempre juntos. Uma convivência que foi um grande aprendizado para mim. Sou testemunha da sua coragem, determinação, capacidade de unir pessoas e do compromisso com os que precisam. Tive a honra de participar da trajetória que o consagrou como o mais brilhante político da sua geração. Agora, nossa missão é cuidar do seu legado. Nunca desistir de Pernambuco e nunca desistir do Brasil. Tadeu Alencar, 4020. O país está consternado com o trágico desaparecimento de Eduardo Campos, que dedicou sua vida à causa pública, principalmente em Pernambuco, sua pátria, que se transformou por força do seu incansável trabalho. Vamos fazer da tristeza profunda coragem para mudar o Brasil. Como queria Eduardo, é um dever continuar a sua luta e o seu sonho. Por isso, quero ser deputado federal, para honrar a tradição de servir a Pernambuco e ao meu país. Os deputados do PV votam Paulo Câmara, governador 40, Fernando Bezerra Coelho, senador 400. Marina e Eduardo iniciaram a realização de um sonho. O sonho de um Brasil democrático, justo e sustentável. Na Câmara Federal, nosso mandato vai ser um instrumento para transformar esse sonho em realidade. Para deputado federal, vote Roberto Leandro, 4321. Os deputados do PSDB votam Paulo Câmara, governador 40, Fernando Bezerra Coelho, senador 400. 4511 é Bruno Araújo, 4511 deputado federal. Bruno Araújo aprovou na Câmara o fim dos impostos federais na cesta básica. No Congresso Nacional. Bruno Araújo, escolhido pelo DIAP como um dos 10 parlamentares mais influentes do Brasil, o único pernambucano entre os 10 melhores parlamentares do país, no site políticos.org.br. É Bruno Araújo, deputado federal. Daniel Coelho, 4545. Nossa campanha não conta com o apoio das grandes estruturas de poder, mas conta com você, que sonha, que acredita e que já faz sua parte por um Brasil melhor. É por isso que eu queria pedir o seu voto, o seu apoio, o seu poder de multiplicação para a gente espalhar pelos 4 cantos de Pernambuco uma grande onda verde de esperança e conseguir mais 1, mais 2, mais 3, mais 10 votos para poder transformar a política desse estado. Guilherme Coelho, 4530. Faça como os deputados da Frente Popular. Vote Paulo Câmara, governador 40 e Fernando Bezerra Coelho, senador 400. Betinho Gomes, 4500. Vote fechado nos deputados federais que estão com Paulo Câmara, governador 40. Os deputados do PPL votam Paulo Câmara, governador 40, Fernando Bezerra Coelho, senador 400. É nossa obrigação manter o legado deixado por Eduardo. Mesmo depois de sua morte, a esperança não se desfaz. Vamos eleger Fernando senador e Paulo governador 40. Para federal, vote Cida 5440. Meus irmãos e amigos pernambucanos, eu sou Eliezer Costa do Projeto Novo Tempo. Fui vereador e candidato a prefeito de Jaboatão e desejo representar você na Câmara Federal. Meu número é 5400.
Vamos fazer uma corrente do bem e não deixar o desenvolvimento de Pernambuco parar. Faça a diferença você também. Junte-se a nós. Federal é Eliezer Costa, 5400. Os deputados do PSD votam Paulo Câmara, governador 40, Fernando Bezerra Coelho, senador 400. Há 26 anos, ele é conhecido como um político atuante, ético e de ficha limpa. Foi vereador, secretário de Estado, deputado estadual e hoje é deputado federal. Com a internet, ficou fácil separar o joio do trigo. Pode pesquisar André de Paula no Google ou no site da Câmara. Você vai se surpreender. Na hora de votar, vote em quem trabalha e tem crédito. André de Paula, 5555, deputado federal. Faça como os deputados da Frente Popular. Vote Paulo Câmara, governador 40 e Fernando Bezerra Coelho, senador 400. Vote fechado nos deputados federais que estão com Paulo Câmara, governador 40 e Fernando Bezerra Coelho, senador 400. Os deputados do PCdoB votam Paulo Câmara, governador 40, Fernando Bezerra Coelho, senador 400. Uma tragédia roubou da nação uma liderança inovadora e promissora. Compartilhamos a dor que o Brasil sente pela morte do amigo e candidato à presidência, Eduardo Campos, e expressamos aos companheiros do PSB nosso apoio e condolências. Enviamos à sua esposa Renata, a seus filhos e à sua mãe Ana Arraes os nossos sentimentos e o abraço afetuoso do PCdoB nesta hora difícil, extensiva aos familiares das demais vítimas dessa tragédia. Luciana Santos, deputada federal. Deputado federal, pra Pernambuco crescer, mais trabalho e competência, Cadoca 6540. 6540, 6540, não tem outro igual, 6540, Cadoca deputado federal. Os deputados do Solidariedade votam Paulo Câmara, governador 40, Fernando Bezerra Coelho, senador 400. É bom votar em quem a gente confia, em quem trabalha por você todo dia. Augusto Coutinho, 7777. Amigas e amigos, essa campanha começa com uma ausência e um profundo pesar. Perdemos um grande político, um pai dedicado, um homem que soube lutar por Pernambuco e pelo Brasil. Eduardo Campos nos deixa um exemplo de coragem e, mais ainda, a inspiração para que sejamos os agentes da mudança que os pernambucanos e brasileiros tanto precisam. Augusto Coutinho, deputado federal, número 7777. Os deputados do PROS votam Paulo Câmara, governador 40, Fernando Bezerra Coelho, senador 400. Termina aqui o programa dos deputados federais da Frente Popular de Pernambuco que votam fechado em Paulo Câmara, governador 40 e Fernando Bezerra Coelho, senador 400. PMDB, PCdoB, PSB, PTC, PRB, PV, PTN, PR, PSD, PPS, PSDB, Solidariedade, PPL, DEM, PHS, PSDC, PROI. Horário reservado ao Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, que não enviou material de propaganda. Horário reservado ao Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, que não enviou material de propaganda. Horário reservado ao Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, que não enviou material de propaganda. Horário reservado ao Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, que não enviou material de propaganda. Horário reservado ao Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, que não enviou material de propaganda. Horário reservado ao Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, que não enviou material de propaganda. Horário reservado ao Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, que não enviou material de propaganda. Horário reservado ao Partido Comunista Brasileiro, PCB, que não enviou material de propaganda.
Horário reservado ao Partido Comunista Brasileiro, PCB, que não enviou material de propaganda. Horário reservado ao Partido Comunista Brasileiro, PCB, que não enviou material de propaganda. Horário reservado ao Partido Comunista Brasileiro, PCB, que não enviou material de propaganda. Horário reservado ao Partido Comunista Brasileiro, PCB, que não enviou material de propaganda. Horário reservado ao Partido Comunista Brasileiro, PCB, que não enviou material de propaganda. Horário reservado ao Partido Comunista Brasileiro, PCB, que não enviou material de propaganda. Horário reservado ao Partido Comunista Brasileiro, PCB, que não enviou material de propaganda. Começa agora o programa da coligação Pernambuco Vai Mais Longe. PTB, PT, PDT, PSC, PRB e PTdoB. Conheça agora os deputados federais que vão ajudar a eleger Dilma, presidente, 13, Armando, governador, 14 e João Paulo, senador, 130. PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Pensar em crescimento econômico para Pernambuco é priorizar a interiorização do desenvolvimento, investir em infraestrutura, qualificar profissionais e apoiar os micro e pequenos empresários. Defendi essas propostas na Câmara Federal ao longo do meu primeiro mandato. E esse é o nosso compromisso. Jorge Corte Real, deputado federal 1411. Com Armando Monteiro, Pernambuco vai mais longe. Por 2 vezes eleito prefeito de Arco Verde, Zeca Cavalcante defende o desenvolvimento das cidades do interior pernambucano. Levanta a bandeira da duplicação da BR-232 e busca levar melhoria a quem mais precisa. Nessa eleição, vote no desenvolvimento, vote nos novos caminhos, vote Zeca 1400. Com Armando Monteiro, Pernambuco vai mais longe. Sou deputado estadual Adalberto Cavalcante, candidato a deputado federal número 1444. Estou com Armando Monteiro, com Dilma, estou com João Paulo. Quero o seu voto de confiança. Um forte abraço desse sertanejo Adalberto Cavalcante, número 1444. Com Armando Monteiro, Pernambuco vai mais longe. Convido vocês, meus irmãos da Igreja Católica, a abraçarem essa candidatura a deputado federal. Fui escolhido pelos movimentos e pastorais da nossa igreja e pelos setores da sociedade civil para defender a família, a vida e as políticas que geram o bem comum. Por isso, voto Armando e João Paulo. Sou Joselildo, 1420. PDT, Partido Democrático Brasileiro. Recebi a missão de levar a força da mulher pernambucana para o Congresso Nacional, ocupando e ampliando o espaço que é nosso. Juntos com Armando Governador, Pernambuco vai mais longe. Eu sou Isabela de Roldão, deputada federal 1212. Com Armando Monteiro, Pernambuco vai mais longe. Trabalhei com o deputado Paulo Rubem em seu mandato. Fomos os únicos de Pernambuco a assinar a lei da ficha limpa e tivemos um mandato com maior número de projetos em combate à corrupção e contra os crimes financeiros. Com seu voto, iremos ainda mais longe. Túlio Gadelha, 1222. PRB, Partido Republicano Brasileiro. Aldo Amaral é recifense de origem humilde. Sempre estudou em escola pública. Trabalha desde os 16 anos e hoje é formado em Direito. Trabalhou na construção civil, reforçando ainda mais seus laços com o sindicalismo e a militância nas lutas para diminuir as desigualdades e injustiças sociais. Aldo Amaral está preparado para novos desafios, com trabalho, transparência e diálogo. Para Federal, vote Aldo Amaral. 1011. PSC, Partido Social Cristão. Deputado federal Silvio Costa, eleito pelo DIAP como um dos mais influentes deputados do Congresso Nacional. Escolhido pela revista Veja entre os 20 melhores parlamentares do Brasil. Presidente da Comissão do Trabalho da Câmara Federal. Autor de 105 projetos de lei e
proposições, relator de 68 matérias, fez 511 pronunciamentos, conseguiu mais de 120 milhões de reais de recursos federais para os municípios de Pernambuco. Silvio Costa é candidato à reeleição com o número 2020. Silvio Costa, a voz de Pernambuco no Congresso Nacional. PT, Partido dos Trabalhadores. Quem vive e produz no campo sempre teve toda a minha atenção. Coordenei programas como Chapéu de Palha e no BNB o Pronaf, que dá crédito para a agricultura familiar. Fui relator da Lei Geral de Assistência Técnica aprovada por Lula, que beneficia milhões de agricultores. O governo combateu os efeitos da seca, principalmente com obras hídricas. Ajudei nesse processo. Agora é garantir água para todos e produzir mais alimentos, com confiança para avançar. Pedro Eugênio, deputado federal, é 1314. Com Armando Monteiro, Pernambuco vai mais longe. Pernambucanos, como prefeito do Recife, governei ouvindo o povo através do orçamento participativo. Fiz mais de 3.600 habitações, mais de 40% da Via Mangue, centenas de obras nos morros, além de cuidar da saúde e da educação, garantindo assim dignidade para quem mais precisa. Vocês sabem que não pude concorrer à reeleição. Agora sou candidato a deputado federal, João da Costa 1310, para fazer justiça e continuar as mudanças. Com Armando Monteiro, Pernambuco vai mais longe. Sou Dilson Peixoto, ex-vereador do Recife por 4 vezes e ex-secretário estadual das cidades. Fui presidente da MTU e do consórcio Grande Recife, sempre lutando pela melhoria dos transportes públicos. Agora, estou candidato a deputado federal e conto com seu apoio. No dia 5 de outubro, vote 1333 para movimentar ainda mais Pernambuco e o Brasil, continuando as ações do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma, junto com Armando, governador, e João Paulo, senador. Com Armando Monteiro, Pernambuco vai mais longe. Olá, sou João Alfredo, natural de Santa Cruz do Capibaribe, defendo a geração do emprego e da renda entre as pessoas afastadas do grande centro de investimentos econômicos, o autônomo, o pequeno produtor rural, o confeccionista, aquele que luta contra as adversidades da economia no agreste pernambucano. Faça a renovação para federal, com o número 1300. Com Armando Monteiro, Pernambuco vai mais longe. Termina agora o programa dos deputados federais da coligação Pernambuco vai mais longe. Que estão com Dilma, Armando e João Paulo. Até o próximo programa. PSOL, deputados federais. A melhor política para o país significa defender e praticar novas ideias. O PSOL é uma das forças políticas mais importantes para renovar a Câmara Federal. Numeriano 5021. O PSOL é o partido que mais combate a corrupção. Quero continuar com essa luta. Valmir Guerra 5023. Conto com o voto de todos os pernambucanos. O político não pode ser um fantasma, tem que representar o povo, ser ético e usar corretamente os recursos públicos. Exemplo, Olinda, um carnaval de obras inacabadas. Dr. Marcos, 5050. Paulo Camilo, deputado federal 5055. Em defesa da Codevan, Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio Mundaú. Paulo Camilo, deputado federal 5055. PMN, deputados federais. Eu, menino novo, peço o voto do povo de minha terra para participar do Progresso de Nosso Pernambuco. Menino novo 3314, Jesus nos abençoe. A minha proposta é federalizar a profissão de professores. Assim teremos uma educação de qualidade. Roberto Santos, 3313. Nasceu em Areias, Recife, filho de João Pedro e Dona Ivanilda. No Exército, integrou o Corpo de Clarins do Nordeste. Aos 22, ingressou no movimento estudantil. Na área da saúde, fundou a Astiorp. Preside a Sociedade Brasileira dos Profissionais de Mobilizações Ortopédicas. Desde 2008 no PMN. Hoje, delegada estadual. Vem comigo, Ivanildo Pedro, 3323, uma nova opção. PMN com Zé Gomes, governador. Começa agora o programa da coligação Juntos pelo Imposto Único. Mensagem de Luciano Bivar, presidente nacional do PSL. A coligação Juntos pelo Imposto Único, PSL, PTN, PSDC, PRTB, PHS, PRP, deixa de apresentar sua propaganda eleitoral gratuita em respeito à memória do nosso ex-governador Eduardo Campos.
A sua liderança e determinação em lutar por um ideal nos inspira a buscar um novo horizonte. Sua partida deixa todos nós órfãos nessa caminhada, mas a fé cristã nos remete a uma espiritualidade sem fim e nos coloca nas mãos de Deus. Como diz Platão, aqueles a quem os deuses estimam morrem mais cedo. Eduardo, vá em paz. Quando morremos pelos ideais de um país melhor, na memória dos homens, permaneceremos sempre vivos. Quem vai trabalhar por você, por menos impostos e pelo imposto único, termina agora. Termina aqui a rede obrigatória de rádio do horário eleitoral gratuito. CYD 253, Rádio Evangélica FM, 100,7 MHz. A primeira e a melhor. 12:50. Mais um programa no ar. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.